Bora falar sobre espiritualidade na empresa. Eu vou tentar demonstrar na prática mais ou menos como funciona para poder abrir essa visão espiritual. Em um exemplo prático, tá? Vamos pegar dessa vez duas histórias, inclusive como nasceu esse projeto Compliance aliado à espiritualidade. Imagina a história da tua empresa, tá? E tu pega a história da Bíblia como um papel daqueles transparentes de desenho, larga por cima e vem desenhando. E ao terminar esse desenho, se deparar com a semelhança, pois as histórias se encaixam. Dito isso, vamos iniciar com a história de Saul e Davi. Saul, digamos, era o rei daquele reino, né? Ou seja, o diretor de uma rede, onde acima dele somente Deus, que é o dono de tudo. Davi era o menor da casa. Não tinha aparência de cargo de confiança, não tinha tamanho, né? Por ser um menor da casa. Era até mesmo desprezado pelos seus irmãos, ou seja, aqueles que estavam na hierarquia abaixo do rei e que eram uns homens de confiança desse rei, mas tinha um coração conforme o agrado de Deus, um coração adorador, um coração disposto, comprometido com a verdade, com a justiça e com o bem. O suficiente para Deus ignorar os defeitos que Davi tinha, assim como todos têm, pois as virtudes de Davi superavam os seus defeitos aos olhos de Deus. Davi esse que sempre teve do lado de Deus. Logo, por isso que Deus lutava por Davi e Davi lutava por Deus. Mas Saul, que tinha até então uma história dentro do reino, uma história até mesmo bonita, mas que com o tempo não quis mais ouvir a voz de Deus, né? Ou seja, começou a querer que fosse feita a vontade dele, pois estava dando legalidade a esses espíritos mundanos que geram na pessoa uma sede insaciável por dinheiro, poder e ganância, ao ponto da pessoa não ter noção mais do que está fazendo. Nesse momento, esses espíritos levam essa pessoa a fazer qualquer coisa para tomar até mesmo o lugar de Deus. Veja bem a insanidade, pois o último, ou o maior, né, dessa turma aí, do lado do mal, que quis tomar o lugar de Deus, foi demitido do céu, lembra? Mas vamos voltar aqui para a história. Então Saul, que já estava sendo atormentado por esses espíritos, por um tempo até pediu ajuda para Davi. E Davi ajudava ele. Era um homem até mesmo Davi era um homem até mesmo em que Saul podia confiar para fazer o certo, para praticar o bem. Mas o momento em que Saul precisou realmente de uma ajuda praticamente impossível aos olhos humanos,
que era derrubar o gigante na época. Ou seja, um grande problema que estava tendo nesse reino, nessa rede. Davi, que estava cheio da unção naquele momento, se apresenta, mesmo não tendo as armas, né? O cargo, enfim, as ferramentas para lutar, para derrubar esse gigante, mesmo sendo o menor da casa, ele vai lá e derruba o gigante, pela unção de Deus. E agora, momento em que Saul e a hierarquia dele, que não foram capazes de derrubar o gigante, né, que estava afrontando aquela empresa há muito tempo, ficariam felizes? Ficariam, se tivessem do lado de Deus, do lado do bem. Mas o que aconteceu? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Saul, que já tinha recorrido até mesmo à feitiçaria, né, nessa sede por dinheiro, poder e status, tomado pelo espírito da inveja, passou a perseguir Davi após ele ter derrubado o gigante. Queria recompensar Davi, enquanto ele dizia: eu quero te ajudar para que tu tenha condições para casar. A intenção por trás das palavras era: eu quero acabar contigo. Por quê? Porque eu não vou deixar tu ser mais exaltado do que eu aqui dentro desse reino. Ou seja, ele não queria aceitar a vontade de Deus, que já teria o rejeitado nesse momento. Ele já tinha perdido a presença de Deus, já não estava mais a serviço do bem. Logo, ele passa a perseguir juntamente com toda a hierarquia para matar Davi. E Davi é obrigado a fugir, a se afastar daquele local, né? Dentro dessa batalha enfrentada dentro do reino por um tempo, Davi teve que se afastar e se esconder. Ou seja, mas quanto mais Saul tentava acabar com Davi, mais Deus exaltava. Veja bem que Saul, né, mesmo tentando disfarçar que não queria matar, que queria na verdade era ajudar, que estava praticando bem, dizia para Davi: tá bem, vai lá e me traz 100 inimigos, mata 100 inimigos para mim. Saul ia lá e matava 200. E o povo começava a gritar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, Deus estava escrevendo ali uma história maior através da vida de Davi. E assim foi. Final dessa história, todo mundo sabe. Saul, que não queria mais ouvir a voz de Deus, que estava transtornado, perseguiu Davi até Deus, que era aquele que poderia parar o rei, destronou ele, para Davi poder assumir. E Davi foi esse que, usado por Deus, foi um dos maiores reis da história de Israel. Espero poder terminar aqui com a certeza de que muitos conseguiram enxergar espiritualmente o que eu quis dizer aqui. Amém?